Em julho de 1889, teve início a Segunda Internacional Socialista, realizada na cidade de Paris, França, tendo como seus principais organizadores Friedrich Engels, aquele mesmo amigo e companheiro de Karl Marx, que faleceu em 1883. Durante esse congresso, foi proposto pela Federação Americana do Trabalho uma luta internacional por uma jornada universal de trabalho de 8 horas. A Internacional adotou o dia 1º de maio de 1890 como a data para essa manifestação. Por que foi o dia 1º de maio? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Solta a vinheta, Maíra! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Socialista Socializando. Eu sou Ricardo Gustavo, Maíra Luz. Olá. E na introdução, pessoal, eu falei sobre a data 1º de maio de 1890. Mas por que teve essa data? Então vamos fazer um breve relato histórico que vai terminar na Black Friday. Exatamente, vai terminar na Black Friday de 1887, tá bom? Para você que gosta de história. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, durante o Congresso de 1884, os sindicatos estabeleceram um prazo de 2 anos para conseguir impor aos empregadores a limitação da jornada de trabalho para 8 horas. Passados esses 2 anos, a reivindicação não foi atendida. Então eles iniciaram uma campanha em 1º de maio, quando muitas empresas começavam o seu ano contábil. Os contratos de trabalho terminavam e os trabalhadores buscavam outros empregos. Então a greve foi dada início no dia 1º de maio de 1886, porque era justamente nessa troca. Eles queriam que já constasse no contrato de trabalho o turno de 8 horas, tá bom? Então, estimulado pelos anarquistas alemães, a adesão à greve geral do dia 1º de maio de 1886 foi ampla, envolvendo entre 340 mil a 500 mil trabalhadores em todo os Estados Unidos, tá? E nessa greve eles tinham também os slogans. O slogan da greve, a Maíra vai botar os cartazes que eles tinham lá, era a ideologia da grande revolta. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o que quisermos. Esse era o slogan, tá? Então ficava 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, tá? Na cidade de Chicago, que fica no estado de Illinois, atingiu várias empresas a greve. E no dia 3 de maio, durante uma manifestação, grevistas da fábrica McCormick saíram em perseguição dos indivíduos contratados pela empresa para furar a greve. Tá? Então, o patrão contratava indivíduos para furar a greve. Você tem uma massa de desempregados ali, é fácil fazer isso como até hoje. Né? Você contrata a pessoa, vai lá, te dá um dinheiro, você fura aquela greve. Né? Os grevistas são recebidos pelos detetives da agência Pinkerton e pelos policiais armados de espingarda. Esses detetives da agência Pinkerton, o trabalho deles era matar trabalhador, tá? Eles faziam exatamente isso, tacavam bomba, destruíam tudo, batiam de frente mesmo. Os caras dessa agência não eram mole não, você pode botar aí na busca, agência Pinkerton, que aí vai aparecer lá como é que os caras eram. O confronto resultou com 3 trabalhadores mortos. E no dia seguinte, dia 4 de maio, já numa terça-feira, realizou-se uma marcha de protesto à noite, após a multidão já ter sido dispensado no Haymarket Square. Muitos vão conhecer isso como o massacre de Haymarket, tá? Você pode botar aí numa busca que você vai ver que realmente aconteceu. Restaram cerca de 200 manifestantes e o mesmo número de policiais. Foi quando uma bomba explodiu perto dos policiais, matando um deles. 7 outros foram mortos no confronto que se seguiu. Ou seja, eu já vi relatos ali falando de cerca de 70 feridos e um número muito maior de mortos. Os feridos não procuravam os hospitais
justamente com medo de serem enquadrados em alguma coisa, então não iam para hospitais, tá? Em consequência desses eventos, os sindicalistas anarquistas Albert Parsons, Adolf Fischer, Georg Engels, August Spies e Louis Ling foram condenados à forca, apesar da inexistência de provas. Louis Ling cometeu suicídio na prisão, ingerindo uma cápsula explosiva. Cápsula explosiva. Foi meio estranho, viu? Eu tava vendo o relato, foi meio estranho lá, o camarada comendo. Parece que botaram na boca do cara uma cápsula explosiva. Outros 4 foram enforcados no dia 11 de novembro de 1887, dia que ficou conhecido como Black Friday, tá? Então, no dia 11 de novembro de 1887, em homenagem aos trabalhadores, tem a Black Friday, né? Vamos vender baratinho. Os camaradas ficam lá o tempo todo na fábrica trabalhando e não tem dinheiro para comprar o que eles produziram, né? Então vamos dar um descontinho aí, né? Vamos inventar a Black Friday em homenagem a esses trabalhadores. 3 outros foram condenados à prisão perpétua. Em 1893, eles foram inocentados e reabilitados pelo governador de Illinois, que confirmou ter sido o chefe da polícia que organizara tudo, inclusive encomendando o atentado para justificar a repressão que viria a seguir, né? O chefe de polícia, eu vi vários relatos dizendo que foi o pessoal da agência Pinkerton. Inclusive, esse pessoal que foi enforcado, eles nem estavam no protesto, não estavam no protesto, já eram anarquistas, então dizia, o camarada que incitou todo mundo para fazer isso, né? Sem um mandado, eles entraram nas agências lá, né, nos jornais, procurando bombas e encontraram exatamente essas bombas que jogaram lá, estavam lá as bombas, aí foi feita perícia, né? E disseram que foi essa bomba que matou um monte de policial. E durante os relatos também, na época de testemunhas, foi porque teve polícia atirando em polícia. A maioria dos policiais morreram com armas deflagradas pelos próprios policiais, porque estava escuro, tinha um grupo de policiais na frente, um grupo de policiais atrás, e quando teve a explosão, saíram dando tiro, acertaram os próprios companheiros. Depois, nos laudos lá, né, de corpo de delito, viram que as balas eram dos próprios policiais. Eu encontrei uns relatos aqui de um artigo de jornal do New York Times sobre o dia 4 de maio, porque todo mundo foi levado a julgamento, né? Inclusive, o juiz escolhia o júri da seguinte forma. Ele perguntava para a pessoa, você é a favor dos trabalhadores? A pessoa, sou, então você não pode participar. Exatamente, você não podia participar do jurado não, tá? Você é contra esses trabalhadores? Sim, sou contra, então você está no jurado. Então, o jornal do New York Times descreveu o incidente como o fruto sangrento dos ensinamentos vil dos anarquistas, meter o pau nos trabalhadores, né? O Chicago Times descreveu os réus como anticonselheiros de tumultos, pilhagens, incendiários e assassinos. Outros repórteres os descreveram como brutos, sangrentos, rufiões vermelhos, monstros, monstros sangrentos, covardes, degoladores, ladrões, assassinos e demônios, viu? Se vocês forem assistir um vídeo do canal que está escrito material antissocialismo, vocês vão encontrar isso. Antes da Revolução Russa, já falavam, tratavam os trabalhadores como marginais, tá? Como demônios. Antes da Revolução de 1917. O pessoal já não era benquisto, era tudo demônio, os camaradas comiam criancinha, né? Você depois dá uma olhadinha lá no vídeo sobre material antissocialista que você vai ver isso que eu estou falando aí, tá? Em julho de 1889, a Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris, decidiu convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pela jornada de trabalho de 8 horas, tá? Foi o que eu falei na introdução.
A data escolhida foi o 1º dia de maio, como homenagem às lutas sindicais de Chicago. Em 1º de maio de 1891, uma manifestação no norte da França foi dispersada pela polícia, resultando na morte de 10 manifestantes. Esse novo drama serviu para reforçar o significado da data como um dia de luta dos trabalhadores. Tá? Até hoje, o governo dos Estados Unidos se nega a reconhecer essa data como Dia do Trabalhador. Me parece que eles comemoram isso daí em setembro. Em 1890, a luta dos trabalhadores norte-americanos fez com que o Congresso aprovasse a redução da jornada de trabalho de 16 para 8 horas diárias. Tá? Só depois disso daí que veio acontecer. No Brasil, pessoal, eu fiz um vídeo sobre a greve de 1917. Eu aconselho que você dê uma olhadinha ali sobre o vídeo da greve de 1917. Tem um material muito bom, tem um documentário lá. Eram os anarquistas, mais uma vez os anarquistas. Eles eram bons em reivindicação, partiam para dentro mesmo, eles têm a plena convicção do que eles querem. Tá? Com a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, as ideias de luta pelos direitos dos trabalhadores vieram junto. E em 1917, do vídeo que eu estou falando, houve uma greve geral. Com o crescimento do operariado, o dia 1º de maio foi declarado feriado pelo presidente Arthur Bernardes em 1925. Posteriormente, no início da era Vargas, o certo tipo de agremiação de trabalhadores fabris eram bastante comuns. Getúlio Vargas, para puxar essa data para o seu lado, porque ele também não gostava de socialista, anarquistas, comunistas, obviamente, ele botou a data para Dia do Trabalho em vez do Dia do Trabalhador. Tá? Então hoje você tem o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho, do trabalhador não, para não ficar igual, né? Ele não ia querer copiar aquela data dali como muita gente fez. Aponta-se o caráter massificador do Dia do Trabalho no Brasil se expressa especialmente pelo antigo costume que os governos tinham de anunciar nesse dia o aumento anual do salário mínimo. Então era no dia 1º de maio que anunciavam o dia do aumento do salário mínimo. Outro ponto muito importante atribuído ao Dia do Trabalho foi a criação da consolidação das leis do trabalho. Então, pessoal, tudo isso combinou isso aqui, ó. Está sendo destruído novamente, está sendo rasgado. Daqui a pouco o pessoal vai chegar ao turno de 16 horas de trabalho. Se continuar desse jeito, cada vez, eu já falei isso em outros vídeos, cada vez que se fala em reforma trabalhista, é deforma trabalhista. Estão querendo reduzir a carga horária de trabalho, tá? Vai reduzir lá para você ganhar uns R$700. 5 horas de trabalho. Aí, porra, 5, 6 horas de trabalho, você vai lá. E aí ainda vai falar, porra, como R$700 não vai dar, você vai começar um novo emprego. Poxa, eu estou trabalhando em 2 lugares, olha só como eu dou dura. Né? Eu dou duro lá, estou trabalhando em 2 lugares, 6 horas no trabalho, 5 horas no trabalho, e você vai trabalhar 12 horas, ô tapado. É isso que eles querem fazer. Isso aqui, cada ano que passa, fica mais reduzido. Eles são contra, porque tem um monte de gente que não conseguiu isso aqui e aí é empresário. Na verdade, são pessoas que não tiveram essa oportunidade. E aí também não pode ficar quieto, né? Você tem que sair para trabalhar. E aí você acaba montando a sua empresa, mas entra naquela ilusão de que você vai ser um Elon Musk, que muitos querem. Na verdade, você é um trabalhador. Mesmo você sendo aí esse empresário que você acha que vai chegar ao estilo, né, Elon Musk, você é um trabalhador, tenha orgulho disso. Normalmente são 8 horas de trabalho. Se todo mundo for trabalhar 10 horas, você vai trabalhar 10 horas também. Não acha que fica atrás, não. Tá bom, pessoal? Se gostou do vídeo, compartilha, deixa o like aí para atingir o maior número de pessoas. Muito obrigado.